Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Nosso programa é transmitido para São José do Rio Preto pelo canal 7 da NET e para todo o Brasil e todo o mundo, por que não, através do site da TV Rio Preto, www.tvriopreto.tv, www.tvriopreto.tv. No programa de hoje nós vamos falar sobre direitos do consumidor. Para isso nós tivemos a alegria de receber aqui em nosso estúdio o advogado Vinícius Nicolau Gori, que é o presidente da Abradecon, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, defesa do contribuinte e do consumidor, Abradecon, Associação Brasileira de Defesa do Contribuinte e do Consumidor. Vinícius, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Qual é a atividade, qual é a função, como funciona a Abradecon em São José do Rio Preto e como ela se soma a outras entidades de defesa do consumidor que já existem em operação na cidade, o PROCON, por exemplo. Fala um pouquinho sobre isso. Obrigado pela presença. Boa tarde, Rei. Boa tarde, os telespectadores que estão em casa nos assistindo. É uma satisfação, mais uma vez, a gente poder estar presente aqui na TV Rio Preto. Dizer o seguinte para a população que está em casa, para o telespectador e para você. A Abradecon é uma associação sem fins lucrativos, uma associação de estudos tributários e defesa do consumidor. Foi criada em 2002, portanto já tem aí quase, vamos para 13 anos de existência da associação. Eu assumi lá em 2008 como presidente, fui reeleito e nós temos um trabalho, nós atuamos aqui em Rio Preto na esfera judicial. Então, o PROCON faz um trabalho administrativo. Você que está em casa tem uma reclamação contra um serviço de telefonia, de operadora, de televisão, enfim, diversos serviços. Você vai até o PROCON, faz a sua reclamação, sua denúncia, o PROCON ele investiga. Ele tenta resolver na esfera administrativa, ele notifica a empresa manda muitas vezes um representante, ele tenta fazer um acordo, dá um parecer, inclusive, com base no Código de Defesa do Consumidor, um parecer legal, com base nos artigos, né? E daí a pessoa ou procura uma associação como a nossa, ou procura o Juizado Especial Cível, ou procura um advogado. A associação, então, tem atuado na esfera judicial. Então, eu identifico algumas pessoas com a mesma reclamação, então 4, 5 pessoas, 3, 4, 5 pessoas com o mesmo problema. A pessoa chega até nós, agora com o nosso Facebook, né, nós temos o Facebook, aproveitar para divulgar para quem está em casa, quiser acessar, Facebook/Abradecon, Abradecon com N no final, que é de consumidor, ou através de e-mail. Nós temos também o e-mail abradecon1@gmail.com. E daí então nós identificamos, fazemos uma análise daquela denúncia, daquela reclamação. A pessoa quando recorre à Abradecon, já está claro para ela que vai recorrer a uma decisão judicial, vai recorrer à justiça, mas existe outra instância para ser recorrida antes disso, ao procurar a Abradecon. A associação ela pode atuar de forma semelhante ao PROCON, porém nós não temos atuado, como já existe o PROCON, né? Então o PROCON atua e o PROCON resolve muito bem, faz inclusive parabenizar o PROCON, que faz um grande trabalho em todo o estado de São Paulo, além de Rio Preto, todo o estado de São Paulo, o PROCON que é uma parceria, né? Uma parceria estado e município. Fundação PROCON. Fundação PROCON. E, então a associação atua na esfera legal, na esfera jurídica, né? Eu como advogado e outros que participam da associação também são advogados. Nós atuamos aqui em Rio Preto, em São Paulo. Por exemplo, um exemplo para você aqui. Tivemos diversas ações contra a Canon do Brasil, Nikon do Brasil, já tivemos ações contra a TAM. A gente identifica uma lesão, 3, 4 pessoas chegam para nós na reclamação, fazendo venda casada, o produto é má prestação de serviço. A gente identifica, monta com base no Código de Defesa do Consumidor as razões de fato e as razões de direito, ingressamos com ação coletiva. Um detalhe importante para quem tem em casa, as ações coletivas promovidas pela associação, elas têm efeito erga omnes. O que é isso na justiça? O efeito, a sentença do juiz, tem efeito para toda a comunidade, para todos. Portanto, se você não está habilitado na ação, se você não foi citado na ação, mas foi semelhante para justamente, vai beneficiar você, vai beneficiar você, vai beneficiar o seu José, a dona Maria lá do bairro, que nem sabe o que está acontecendo. E por quê? Porque a associação foi lá, promoveu a defesa do consumidor, né? Lembrando também que a associação tem base legal para ser formada, né? Nós temos a base legal no Código de Defesa do Consumidor, no artigo
se não me engano é o artigo 6º, nós temos na linha, no inciso 2, a linha C, tem lá, o Estado vai promover, tem que incentivar a defesa do consumidor por meio de criação de associações, incentivando a criação de associações, etc. Nós temos também a Constituição Federal, que trata da proteção do direito do consumidor, da Constituição, aí a gente vai para o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, né, que esse ano está comemorando 25 anos no Brasil, 25 anos de Código de Defesa, e muitas vitórias para o consumidor. Sem dúvida. Porque você sabe, nessa relação, o consumidor é a parte mais fraca. Então, na interpretação do contrato, sempre vai ser a favor do consumidor. Tá certo. Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto o consumidor, no caso de recorrer à Bradecom, tem que pagar por isso? Tem algum custo esse serviço? Como é que funciona essa parte? O consumidor não tem custo nenhum. A associação da gestão que eu estou atuando, a gente não cobra nada da pessoa para ingressar com a ação. E a pessoa, ao final do processo, os advogados são remunerados pelos honorários de sucumbência. Aquilo que o juiz fixa para que a parte contrária, a empresa lesada, aquela que lesou, remunere então os advogados. Então é um trabalho gratuito. A pessoa, quando nos procura, a gente faz um termo a pessoa se associa, sem custo, para que nós então ingressemos com as ações. E a pessoa nem precisa ser associada. O STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Justiça, tem várias decisões aí. A associação pode, inclusive, promover uma ação coletiva com base em reclamações de pessoas e para que haja investigação. Por quê? Porque a associação atua, nesse caso aí, semelhante ao Ministério Público, o fiscal da lei. O promotor é o fiscal da lei. Você recorreria ao Ministério Público ou diretamente à Justiça? Como é que faria isso? Qual que seria a etapa seguinte? A etapa seguinte, eu ingresso com uma ação na Justiça, eu chamo o Ministério Público como assistente no processo, no litisconsórcio. Eu convido ele a participar. Em alguns casos, eu me dirijo até o promotor de justiça da comarca, da região, da cidade, aqui em Rio Preto, a gente já teve ações na região, converso com o promotor e o promotor diz para mim, olha, pode ingressar com a ação coletiva que eu vou atuar, nós vamos atuar junto. Fala uma coisa, Vinícius, e a Bradecom aqui em Rio Preto tem sido bastante solicitada pelo consumidor, tem atendido bastante gente? Como é que tem sido essa relação com o consumidor riopretense? Olha, nós temos atendido um número pequeno de pessoas. Muitas pessoas procuram o PROCON e muitas pessoas já têm também seu advogado próprio, preferem então procurar o advogado. Nós então resolvemos criar o Facebook, né, na internet, porque é difícil a pessoa ir até o escritório. Para ampliar essa... Então com o Facebook, eu tenho participado também em outras, às vezes na rádio, na televisão, às vezes teve outras TVs comunitárias aqui, né, em Barretos, Olímpio, na região, a gente tem feito algum plano de divulgação para as pessoas. Mas muitas pessoas me conhecem, chegam até mim, vão chegando essas reclamações, e aí eu faço uma ata investigativa, né, eu investigo se realmente a empresa está cometendo aquela conduta lesiva, para não sair. Né, a gente não vai sair processando a empresa à toa, né, a gente não está aqui para perder tempo. Tem um mínimo de apuração. Né, claro, a gente apura o fato, eu vejo se a pessoa realmente está falando a verdade para mim, e a gente também tem um nome a zelar na cidade, né? Claro. Graças a Deus, minha família está aqui em Rio Preto já há mais de 100 anos. Então a gente não vai sair fazendo tomando qualquer medida. Claro. Muitas vezes eu consulto o Ministério Público, converso com o promotor, está acontecendo isso, o que você acha? Não, estou vendo isso também. Então então eu vou propor ação coletiva. Em alguns casos, igual eu falei para você, ações maiores, eu proponho ações coletivas às vezes em São Paulo, não aqui em Rio Preto, né? Em São Paulo com marca maior, né? Você tem outros promotores, você tem um outro número vários juízes, etc. Então, muitas vezes a gente também já conseguiu várias liminares a favor da associação, graças a Deus. A Bradecom pode atuar diretamente em São Paulo já, embora o consumidor seja daqui. Seja daqui de Rio Preto. Nenhum impeditivo em relação Nenhum impeditivo. Nós temos as regras do Código de Defesa do Consumidor quanto à propositura da ação. Então, em tese, a ação é proposta onde foi ocorrido o fato, ou no domicílio do autor, ou também no domicílio da ré. Então a gente respeita essas regras. Claro. Mas nós propomos ações em Rio Preto e fora de Rio Preto. A associação pode atuar em todo o estado de São Paulo, qualquer cidade do estado de São Paulo. E lembrando também a você que nós no passado, a associação atuou muito contra o poder público. Então a associação questionou
há anos atrás a questão da taxa de iluminação pública. Por isso a questão da cobrança da água e esgoto. Esse atributo de defesa do contribuinte também, né? Justamente. Dentro do Estatuto Social, nós temos lá a parte de estudos tributários. Então, daí a defesa do contribuinte e a defesa do consumidor. Nos últimos anos, eu tenho dado enfoque na área do direito do consumidor, que é a minha área também de atuação como profissional. Então, eu atuo, é uma área que a todo dia tem problemas, a todo dia você está lidando com as pessoas que estão sendo lesadas. Então, eu tenho satisfação em poder ajudar essas pessoas, que eu vejo que as pessoas é a parte mais fraca na relação e realmente estão sendo prejudicadas. E eu prefiro, então, atuar nessa esfera privada, pessoa, empresa, do que na esfera pública. Porque na esfera pública, você sabe, há vamos dizer assim, acaba havendo no final um favorecimento em pró-Estado, né? Acaba havendo um favorecimento. Nas ações de iluminação pública, de água e esgoto, nós ganhamos, a primeira instância, segunda instância, chegou em Brasília, nós perdemos. Então a gente vê que ainda o Brasil os tribunais têm essa tendência aí a pensar na questão do município, do Estado. Então, o enfoque do consumidor, você lida com a esfera privada, então você consegue mais êxito e consegue a satisfação da pessoa que está ali. E o consumidor precisa muito dessa ajuda, sem dúvida nenhuma. Deixa eu te perguntar, com base nessa sua experiência, já como advogado, como profissional do direito, mas também agora como presidente da Abradecom, pelos casos que você tem visto ocorrer, quem são os campeões de infrações contra o interesse do consumidor? Quais são o tipo de empresa, o tipo de serviço, o tipo de negócio que deve liderar os rankings de reclamações, Vinícius? Olha, aqui eu acho que pode falar o nome, pode citar a empresa, por favor, né? Claro que sim. Então, por exemplo, o ranking de reclamações é na questão de telefonia. Já imaginava. Então nós temos lá a Oi, a TIM, a Claro e a Vivo. Reclamações sobre todo tipo, desde valor de conta... Desde valor de conta, a conta foi... O usuário cancelou o plano, daí 2 anos, a empresa manda uma fatura, isso aconteceu até comigo, aconteceu isso comigo. A empresa manda uma fatura para você, te cobrando, depois de 2 anos, uma conta que você já cancelou. Aí você tem que entrar com uma ação judicial, porque ela te manda aquilo com cobrança urgente e põe seu nome escreve você no serviço de restrição ao crédito, SCPC Serasa, você tem que procurar um advogado, ingressar com uma ação judicial, pedir para excluir o teu nome do serviço de restrição. Isso é uma cobrança indevida. Cobrança indevida. Cabe uma punição financeira ao infrator, é isso? Cabe a cobrança indevida na justiça. Você pode pedir você pede a devolução em dobro, tá certo? Ou muitas vezes a gente pede o arbitramento de dano moral. O juiz, os tribunais têm dado arbitrar dano moral, que é uma forma de reparar a punição, né, a lesão que a pessoa sofreu. Sem dúvida. Então, o dano moral é para isso, é para reparar aquela punição, aquela lesão que o consumidor sofreu. Bom, além das operadoras de telefonia... Nós temos de televisão, serviço de televisão, NET, a Sky, muitas reclamações também. Mesmo tipo de reclamação. Mesmo tipo de reclamação. Depois nós temos a parte de plano de dados, né, dentro de telefonia, a parte de plano de dados também, muita reclamação. Depois nós temos serviço de saúde, plano de saúde. Então, inclusive agora tem uma doutora Lívia, uma advogada que estou comigo, ela está vindo para a associação para desenvolver, até uma hora nós vamos fazer um outro programa com ela, talvez aqui, a gente vai falar um pouco a parte de convênio médico, área de saúde, esses convênios. Então, é uma outra reclamação que surge. Nesses casos, as reclamações devem ser bem mais abrangentes. Deve, não apenas questão de valores, mas de cobertura. De cobertura. Enfim, deve ser muito complicado. A pessoa vai operar, o plano não quer cobrir. Então, isso tudo também envolve o Código de Defesa do Consumidor. Estou esquecendo dos bancos, Rei. Antes da saúde, os bancos. Depois da telefonia, os bancos. Olha, o que tem de reclamação com relação a cartão de crédito, anuidade, tarifa de anuidade. Ele cobra a tarifa de você sem você utilizar o cartão. Certo. Quer dizer, se você utilizou o cartão, ele pode cobrar a tarifa. Você, consumidor, pode negociar com o banco. Você que está em casa aí, se você recebeu o cartão de crédito na sua casa, você utilizou o cartão, ninguém vai trabalhar de graça. Ele vai cobrar uma tarifa sua. Cabe a você negociar. Não utilizou, agora, se você veio o cartão para você não utilizou e veio a tarifa, e tem alguns casos que a pessoa não paga a tarifa, eles vão lá e ainda negativam a pessoa no serviço de restrição ao crédito. Tá certo. Vinícius, deixa eu fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo do Opinião Cidade. Eu queria até que você continuasse esse assunto dos bancos, para conversar logo depois do nosso intervalo. Até já. A gente volta em seguida.
A Receita Federal continua investindo para que a declaração do imposto de renda seja cada vez mais simples e rápida. Por isso, tem novidade esse ano. Agora você pode salvar as informações da sua declaração na internet e fazer tudo de aparelhos diferentes. Começar no computador e continuar num tablet, por exemplo. Começar em casa e terminar no trabalho. Declaração do Imposto de Renda 2015. Modernidade e praticidade para facilitar a sua vida. Bom, né? Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois, quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. A TV Rio Preto mudou muito mais. Mais entrevistas. Mais entretenimento. Mais eventos, mais festas. Muito mais informações. E também mais apoio às entidades assistenciais. Mais interação. Mais festa, mais rodeio. Aqui a banana engole o macaco. Segura essa emoção. E também mais filmes e desenhos. TV Rio Preto. Aqui somos mais Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Hoje conversando com o advogado Vinícius Nicolau Gori, que é o presidente da Abradecom, Associação Brasileira em Defesa do Contribuinte e do Consumidor. No bloco anterior, o Vinícius estava nos falando sobre um dos campeões de reclamações, tem as operadoras de telefonia, mas um dos campeões são também os bancos e os planos de saúde, né? Complete esse raciocínio que você estava nos informando nesse bloco anterior, Vinícius. Então, nós estávamos dizendo sobre em relação aos bancos e a questão do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, o banco não pode cobrar sem você utilizar o cartão de crédito. Você não pediu o cartão, veio o cartão na sua casa, né, você joga no lixo, você não rasga, utilizar, joga quebrar, fora. joga fora. Quebra, joga fora. Se vier a tarifa para você pagar, você não pode ser responsabilizado para pagar a tarifa. Isso muitas vezes cabe indenização, dano moral, isso cabe entrar com uma ação judicial. É um caso para a Abradecom, por exemplo. É um caso para a Abradecom, por exemplo. Vamos lá, a questão do financiamento imobiliário, que aqui em Rio Preto está bombando, né? A área de imobiliário, financiamento imobiliário. Isso. O que acontece? Tem um julgamento, inclusive agora do STJ, Brasília, e também do Tribunal de Justiça, com relação à cobrança do seguro prestamista nos financiamentos imobiliários. Então você vai comprar um apartamento, você vai lá e faz o financiamento imobiliário.
que acontece? Eles fazem uma venda casada de produtos e serviços. Você contrata junto um seguro prestamista, seguro que é prestamista. uma coisa, teoricamente, pode até ser válido, não, sem dúvida nenhuma, sim, mas a pessoa tem que saber que está contratando aquilo e que, na verdade, é para socorrê-la em caso de dificuldade temporária. Ou no caso de morte, né? No caso de morte do casal, quita o financiamento. Então, isso até é um seguro, né? É uma proteção para a pessoa. Porém, o que a gente está identificando, Rei, é que, em alguns casos, as pessoas vão lá e as pessoas antecipam as parcelas vincendas. Aquelas que vão vencer, a pessoa quer antecipar. Por exemplo, eu estou devendo 10 anos, por algum motivo qualquer, tenho dinheiro ali, eu resolvo quitar isso. Tem que ser descontado o seguro prestamista desse valor. Isso. Sem falar em outras coisas que tem que ser descontado. Deságio, essa coisa, mas aí é outro assunto. É outro assunto. Tá. Mas o seguro prestamista, ele tem que ser abatido dessas parcelas que não venceram. E não está acontecendo isso. O banco está cobrando esse seguro embutido. E isso o STJ, Brasília e o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiram que tem que fazer a devolução para o consumidor. Então cabe a pessoa procurar um advogado, entrar com uma ação judicial ou procurar a Bradecom, o advogado de confiança, enfim. Entrar com uma ação judicial, pedir a devolução desses valores com correção, isso vai vir corrigido e atualizado. Tem a correção monetária mais juros de 1% ao mês. Normalmente a instituição financeira costuma recorrer de uma eventual decisão contrária, não é isso ou não? Costuma, sim, eles recorrem. E aí a Bradecom continua acompanhando isso no tribunal e chegar até no Supremo, no Superior, vai chegar lá. Essas questões aí de banco, nós temos, ultimamente tem ido até o tribunal. Está difícil subir agora para Brasília. Tem um caso ou outro que sobe. Normalmente no tribunal costuma resolver. Quando a ação coletiva da Bradecom, eles recorrem até o final. A associação coletiva, os bancos vão até o final, muitas vezes. Depende da situação, normalmente vai até o final. Agora o processo é digital, aproveitar para falar também para quem está em casa. Você que estava desesperançoso com a justiça, surgiu uma luz no fim do túnel, né, vamos dizer assim. Agora o processo é digital. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo é referência no Brasil com o modelo de peticionamento eletrônico. A Justiça do Trabalho também é digital. Então agora os processos são todos na tela. Então a pessoa assina um documento, o documento é escaneado, a gente salva em formato PDF, tudo digitalizado. Então isso acelerou o trâmite do processo, porque o juiz, ele está lá final de semana, ele está lá no gabinete durante o dia, ele pode despachar, ele tem um acesso, qualquer momento ele pode ir ali, né? Quer dizer, ficou fácil para o juiz, para todo mundo, né? Para os advogados também, um custo menor, porque você não precisa mais ir em São Paulo distribuir uma ação. Você distribui a ação daqui do escritório, você vai na audiência, a audiência tem que ir, claro. Mas o máximo falar lá, num caso extremo, a gente tem que falar às vezes com o desembargador, explicar um voto, ó, você vai no desembargador, está acontecendo isso, é uma questão muito complexa, aí você talvez tenha esse deslocamento. Mas voltando, então na parte de financiamento imobiliário, aquela tarifa, aquela tal de TAC, tarifa de cadastro, também é indevida. Também o tribunal falou que também tem que devolver. Esse aí, no então caso, todo financiamento imobiliário, a pessoa vai ter aí tarifa, um seguro prestamista, que isso, ela tem 5 anos do financiamento para no caso do TAC, não apenas financiamento imobiliário, né? A TAC para financiamento compra de automóveis, etc. Bem lembrado, compra de automóvel, Os bancos costumam fazer alguns negócios, alguns acordos com os vendedores de automóveis, varejistas de automóveis, por exemplo, para repassar parte desse TAC. Quer dizer, é uma coisa que não pode ser cobrado do consumidor. Não pode ser cobrado. Essas, inclusive, de automóveis, tem inúmeras ações já em andamento. Tem aí inúmeras pessoas já procuraram, a OAB, tem vários advogados aí que ingressaram. Essa de financiamento imobiliário, que é um julgamento do ano passado, e então isso está mais recente, e são valores maiores, inclusive. Claro. Muitas vezes aqui, você vê aqui em Rio Preto, nós temos apartamentos hoje aí de R$1 milhão, 500 mil reais sendo vendidos, e a maioria das pessoas estão fazendo financiamento imobiliário. Então a pessoa tem o seguro, tem o TAC para ser devolvido, isso demora 2, 3 anos, mas como eu disse, isso volta corrigido e atualizado. Correção monetária mais juros de 1% ao mês. Então o dinheiro na justiça muitas vezes é um bom investimento, porque hoje o mercado imobiliário não paga 0,9. Hoje tem um fundo rural de um banco do Banco do Brasil que dá 0,89, é o que mais paga para quem tem dinheiro aplicado. Eu acompanho porque eu tenho vários clientes que têm aplicação financeira, a gente acompanha aí os índices econômicos. Então a justiça demora o processo, mas você ganhou. Eu falo, gente, mas você vai receber mais de 1%. É 1 mais a atualização monetária.
E com essa agilidade que você falou que o judiciário de repente começa a ganhar, essas coisas começam a ser decididas mais rapidamente. Tomara que sim, né? E a pessoa que está em casa, o consumidor, ele resgata aquela esperança, porque nos últimos 10, 20 anos, eu que trabalho com advogados que têm muito mais idade que eu, a gente via processos que demoraram 10, 15 anos, aí precatório de 20 anos, quer dizer, a pessoa muitas vezes morreu, a família que vai receber. Então, nós estamos numa nova era, vamos dizer assim, nós estamos numa era digital. Em 2014, começou uma nova era no judiciário. No caso dos precatórios, então, como se trata de ações contra o poder público, seja em nível estadual ou federal, sempre foi muito complicado, né? Tomara que muitas pessoas morreram sem ver o resultado final dessa ação. Muito complicado, porque o Estado, o Estado que devia dar o exemplo... O Estado reconhece que deve... Não paga. Tem que pagar, só que não vai pagar. Vai pagar depois, vou pagar daqui 10 anos. Vou pagar, mas peraí, mas você que tinha que dar o exemplo. Você é o Estado, você que arrecada impostos. Nós estamos pagando imposto, não estamos? Se você não pagar imposto, o Estado vai te autuar. Se você sonegar, a Receita Federal vai te autuar. Agora, peraí, quem tem que dar um exemplo? O exemplo tem que vir de cima. Do governo federal, do governo estadual. Infelizmente, no Brasil, eu não preciso falar muito aqui, porque é só ler o jornal todo dia. As pessoas em casa estão acompanhando. Nós estamos vendo uma crise política seríssima no país, né, com desvio de dinheiro, corrupção, petrolão, enfim, várias coisas aí que estão no jornal. Não sou eu que estou falando, está no Estadão. Só ler o Estadão, né, ou o Diário da Região, que você acompanha. E nós, advogados, nós temos esperança na justiça. Mas a justiça, ela às vezes, eu costumo falar que ela tarda, mas não falha. Então a justiça é lenta, muitas vezes é lenta. Mas muitas vezes você consegue reaver, você consegue... E principalmente na parte da defesa do consumidor. Os juízes têm dado a favor do consumidor. As empresas têm sido condenadas, as empresas de telefonia, esses bancos, têm gasto muito dinheiro, tá certo? Com advogados para defender eles, e muitas vezes não conseguem amenizar a condenação. Mas as empresas, os juízes têm condenado as empresas. Né? Nós temos 25 anos, Rei de Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Então, nesses 25 anos, isso foi um avanço muito grande. É um código novo. Código novo. A gente fala, nossa, já faz 25 anos, já faz 25 anos. Mas nós passamos séculos sem ter defesa nenhuma, né? E agora já temos, né? Isso é muito importante. Justamente. E só lembrando essa questão dos 25 anos, para quem tem em casa e não é obrigado a saber, qual que é o grande benefício do Código de Defesa do Consumidor? É que cabe à empresa, cabe ao fornecedor provar que o produto, por exemplo, não estava com defeito, que o produto não estava vencido. O ônus da prova é do fornecedor. Certo. Então, basta o consumidor fazer a alegação. Então, ele faz a alegação. Quem vai ter que provar é o fornecedor, é o que produziu, ou então na cadeia, aí a responsabilidade solidária, né, o artigo 18 do Código. Chega na loja, né? Nós temos lá o comerciante, o importador, o exportador, o que distribui, o que fabrica, o que monta, tudo isso está no tipo. Todo mundo tem a ver com esse problema. Todo mundo responde perante o consumidor. O consumidor pode acionar qualquer um. Aí o dono da loja que vai brigar com... Aí é subsidiária. Entre o dono da loja e o fabricante. Aí é o problema dele. É uma ação de reparação entre eles, civil. Sem dúvida. Responsabilidade subsidiária. Para o consumidor, solidária. Então o consumidor já tem a interpretação na cláusula de contratos. Os contratos... Nós temos lá depois no artigo 51 e seguintes, nas cláusulas abusivas, também do código, que fala do Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas abusivas, a interpretação do contrato é favorável ao consumidor. Então, por exemplo, o banco faz o contrato com você de cheque especial, contrato de empréstimo. Você discute com o teu gerente? Normalmente a linha B, eu não concordo, a linha C, eu quero que você tira. Então, se você não discute, o que é isso? Contrato de adesão. Você aderiu às condições que o banco impôs. Certo. Portanto, a interpretação do contrato é favorável ao consumidor. E aí você pode, inclusive, quebrar o contrato muitas vezes, porque o contrato pode ser abusivo, com cláusula leonina, a favor do consumidor. Disso, né? Então, deixa eu encerrar com vocês aquele assunto do seguro prestamista, que eu acho muito importante isso. Se trata de um seguro praticamente imposto, enfiado goela abaixo em muitos casos do consumidor. Que é uma venda casada, né? Por instituições. E por isso que eu explicasse exatamente o que é uma venda casada. Na verdade, é um seguro de longa duração, né? Tem duração pelo prazo da dívida, né? Do financiamento. Etc. E não é só financiamento. Por exemplo, uma compra de consórcio, por exemplo. Normalmente tem lá uma parte da parcelinha lá,
seguro prestamista, né? Quer dizer, isso é ilegal do ponto de vista, tem sido interpretado assim, foi interpretado assim pelo tribunal agora, né? Foi interpretado. Como venda casada, quer dizer, na verdade, para vender um plano de saúde, de consórcio, alguém te vendeu também um seguro. Você não é obrigado a pagar isso, é isso mesmo? É isso mesmo. Quer dizer, quando você vai contratar, então você vai lá e contrata para o consórcio. Você vai dizer, ó, eu quero pagar o carro lá em 60 parcelas. Então, lógico que a administradora vai cobrar a taxa de administração. Claro, ela tem que ganhar para administrar. Agora, ela vai lá e embute o tal do seguro prestamista. Não, o seguro, porque se morrer, se acontecer, você tem essa vantagem, etc. Tal. Quer dizer, você fala assim, ó, mas eu não quero o seguro prestamista, eu já tenho seguro de vida próprio, eu não quero seguro nenhum. Eu não quero, só não vou morrer agora, tem um ciclo aqui, pode até acontecer da pessoa morrer, mas muitas vezes a pessoa tem um seguro, né? Eu tenho seguro meu pessoal, minha família, tudo. Então, a pessoa não é obrigada a contratar o seguro. Claro. Ela não é obrigada. Então, a venda casada é isso. Caracteriza ó, eu vou vender o produto, mas desde que aí, casada, né? Porque, ó, não tem como casar o que quer, junto, né? Não tem como, você não tem como separar do produto. Então, ó, adquirir o imóvel, vou pagar por mês a parcela, mas o seguro está embutido. Mas como está embutido? Mas eu não quero seguro. Não, mas tem que ter o seguro. Então é imposto. É imposto, tudo que é imposto. Então o tribunal tem entendido que essa venda casada de produto, essa imposição aí de produto e serviço, isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, também está como vedação do Código. O momento de rejeitar essa... E cabe às pessoas procurarem a justiça e pedir a reaver isso que foi pago. Então, o momento não é na hora de comprar, é depois. Mais é depois. Frente, o ideal é quando no momento em que a pessoa quitou. Então, a pessoa pagou, ela acabou de pagar o financiamento imobiliário. Ela vai lá e entra com uma ação, ela tem 5 anos para entrar com uma ação e pedir de volta aquilo que foi pago. Tem sido vitoriosas essas ações? Você conhece alguma? Não várias. Tem inclusive essas decisões que eu estou comentando com você são ações, as pessoas entraram com ações, e isso em segunda instância, no Tribunal de Justiça e em terceira instância, o desembargador fez o voto, dizendo, ó, o seguro prestamista é venda casada de produto e serviço, portanto tem que restituir ao consumidor com juro e correção monetária. Então, a pessoa também pode, no meio do financiamento imobiliário, a pessoa também pode, ela pode procurar um advogado, ingressar com uma ação judicial, pedir para excluir da parcela o valor do seguro prestamista. Vai depender do juiz que vai analisar, aí depende do juiz, de cada comarca, etc. Mas, se ela... Tem muitos casos que a pessoa vem e está pagando financiamento, a pessoa faz um negócio com o terceiro, e nesse negócio o terceiro quita em nome dele, né? E aí aquele que... Tem que ter um abatimento desse... Justamente, aquele que quitou em nome do terceiro, ele tem o direito a reaver judicialmente. Vinícius, agora vamos falar sobre compras no comércio. Seja compras à vista, seja compras um cheque pré-datado. Como é que tem funcionado essas coisas? Quais são os direitos do consumidor em relação às compras no comércio? Eu imagino que nós estejamos falando aqui de produtos de alto valor agregado, por exemplo, eletrodomésticos, coisas do gênero, né? Em que momento ele tem direito à troca do produto? Em algum momento ele tem esse direito? Que tipo de defeito esse produto tem que ter para que o estabelecimento comercial ou a indústria, que é solidária, etc., tem que devolver, tem que trocar o produto dele, não apenas mandar consertar? Olha, na compra, quando você faz a compra no comércio, a pessoa, quando ela faz a compra no mercado, numa loja, por exemplo, ele tem que verificar o produto, o consumidor tem que verificar se o produto está funcionando, etc. Ele leva o produto para casa. Dentro de 30 dias, se o produto apresentar algum vício, né, ou defeito, a pessoa... 30 dias a contar da nota da compra. Nota da compra. Né? Aí tem uma diferenciação. Quando o produto é bem durável e quando é bem não durável. Então, 30 dias quando o bem não é durável. Tá certo? Por exemplo, um iogurte no supermercado. Tá certo? Que é um produto, né? Que é um alimento. Então, ele tem 30 dias para reclamar se tiver um vício ou defeito. 90 dias no caso de eletrodoméstico. Você está dizendo? 90 dias. Então, ele tem 90 dias para procurar a loja para dizer, ó, a geladeira parou de funcionar, ó, o forno não está aquecendo. Ele tem esse prazo, até 90 dias, tá certo?
quando a compra é feita pela internet, muita gente está em casa e pode estar se perguntando, eu compro pela internet. O Código de Defesa do Consumidor prevê o direito de arrependimento, que está no artigo 49. Então, quando você compra o produto sem ver ele, você comprou o produto sem ver... Você imagina outras dimensões. Outras dimensões. E você só vê como? Na tela do computador, pela foto. Certo. Então você tem 7 dias, do dia que você recebeu o produto, você tem 7 dias para desistir da compra. A partir do recebimento do produto. Do recebimento do produto. Então, porque aí tem um questionamento. Mas é do recebimento do dia que você efetuou a compra? Do dia que chegou o produto. Chegou o produto. Senão, às vezes pode demorar mais que 7 dias para chegar, né? Chegou o produto. Não é isso que eu... não é isso que eu não comprei esse produto. O que foi ofertado para mim, aí entra na oferta, que é o artigo 30. A oferta foi feita a publicidade, não foi essa. A geladeira era uma geladeira maior. Me mandaram uma menor, por exemplo. Porque é muito comum isso, por exemplo, as pessoas vão comprar... frigobar, etc. Isso, as pessoas vão comprar, digamos, uma bolsa feminina, uma pasta masculina, etc. Imaginando pelo computador... que tem dimensões maiores, chega lá e recebe uma coisinha pequenininha, não é isso, não foi isso que eu comprei. Justamente. Né? É aí que cabe esse arrependimento. Aí cabe o de arrependimento. Quando você compra por telefone, então é compra por telefone, quando a compra não é feita, a questão visual. Então você tem 7 dias para desistir e pedir, você devolve o produto e a empresa tem que devolver o seu dinheiro de volta. Voltando na questão do vício, tá certo? Você tem o vício aparente e o vício oculto. Então o vício aparente é aquele que você olha, a geladeira está amassada, o micro-ondas está com esse é o vício aparente. O vício oculto é aquele que o consumidor, a olho nu, ele não tem como identificar. Certo. Então, por exemplo, você está usando o produto após 1 ano... um mau contato de uma fiação interna, justamente. Você não consegue identificar isso. Justamente, tá certo? Então, um problema na geladeira... Aí tem 1 ano. Eu dei um exemplo assim, após 1 ano que ele comprou, apareceu o vício oculto. Certo. Então, de quando apareceu o vício oculto, o vício oculto surgiu hoje. Dentro de 90 dias, ele deve reclamar isso para a loja, para a autorizada. Se passado, dei um exemplo aqui. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas passou 1 ano já. Não, peraí, mas o vício é oculto. Então o prazo começa a contar de quando você detectou, quando o vício oculto surgiu. Então, um barulho no motor, começou a dar um barulho no motor, você chama o técnico. Qual é o primeiro procedimento? Chama o técnico da autorizada. Tem um barulho aqui, aí o cara vai fazer um relatório. A reclamação é feita, então, à loja que te vendeu ou a autorizada, a assistência técnica autorizada? Isso. Se for até em 90 dias, você pode ir diretamente na loja. Normalmente a loja manda para autorizada. E aí o consumidor fica nervoso, porque fica aquele bate-bola, é para a loja. Então, eu costumo dizer o seguinte, vai até a autorizada. Procura autorizada. A loja, há 30 dias você vai na loja. Passou 30 dias, você procura autorizada. Autorizada da, empresa X. Chega lá, meu produto está assim, assado, o técnico vai lá, aí você vai exigir o quê do técnico? Um laudo de vistoria, um relatório, ele vai fazer um relatório. Com esse relatório, você tem que aguardar a resposta da empresa. Se a empresa vai trocar o produto, vai mandar um novo ou não. Dependendo da resposta, você procura o PROCON. O consumidor não tem jeito, daqui a pouco você vai responder essa logo depois do intervalo. O consumidor não tem direito de exigir a substituição do produto em nenhum caso. Direito do consumidor exigir isso. Se a empresa, se a autorizada ou a loja resolver consertar, não, isso dá para reparar, eu vou fazer isso aqui mesmo. Não, ele pode exigir. Ele pode exigir a troca a troca, a substituição. Mas não responda agora, responde daqui a pouco, logo depois do intervalo, na sequência do Opinião Cidade. Até já. A Receita Federal continua investindo para que a declaração do imposto de renda seja cada vez mais simples e rápida. Por isso, tem novidade esse ano. Agora você pode salvar as informações da sua declaração na internet e fazer tudo de aparelhos diferentes. Começar no computador e continuar num tablet, por exemplo. Começar em casa e terminar no trabalho. Declaração do Imposto de Renda 2015. Modernidade e praticidade para facilitar a sua vida. Bom, né?
Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar, só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. De volta com o Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto. Hoje conversando com o advogado Vinícius Nicolau Gori, presidente da Bradecom, Associação Brasileira de Defesa do Contribuinte e do Consumidor. A pergunta que eu deixei no ar aqui para o Vinícius responder era sobre a intenção do consumidor ao reclamar sobre o funcionamento de qualquer produto. Vamos imaginar um produto eletroeletrônico, por exemplo, que tem valor agregado alto, e o consumidor fala, não, eu não quero que vocês consertem esse produto, eu quero que vocês troquem o produto por um novo. Existe esse direito do consumidor? Como que ele tem que encaminhar isso se houver uma reação, uma resistência da loja em relação a isso? Existe, isso está previsto no artigo 18 do Código. Está falando sobre a questão do produto, defeito do produto, né? Defeito do serviço. Está, então, o artigo 18 esclarece, inclusive, tem vários incisos, várias alternativas. Então, ele pode exigir a substituição do produto, ele pode exigir um abatimento no novo. Então, ó, aquele produto está com defeito. Então, não, eu quero um produto novo. Então, ele pode negociar com a loja. Não, em vez dessa geladeira, eu quero uma maior. Eu quero uma de 3 portas, 2 portas, em vez de uma porta. Então, isso tem vários... Tem para cada inciso no código, inciso 1, 2, 3, 4, tem uma situação. Vamos dizer assim, regra geral, porque se for explicar cada inciso aqui, nós vamos ficar aqui mais um programa, só para falar dos incisos. Em regra geral, você comprou um produto, você vai até, o seu produto apareceu com um defeito, tá certo? Você vai até, dentro dos 90 dias, você vai até a autorizada. Dentro desses 90 dias, a hipótese que você perguntou é essa daí, a substituição do produto. Certo. Você pode dizer, não, eu quero um produto novo, eu não quero esse usado. Ah, mas vamos arrumar e dá para você. Não, eu quero um novo. Se o produto passou esse período, aí depois você vai ver a questão da garantia da fábrica. A fábrica dá 1 ano de garantia, por exemplo. Certo. Normalmente é 1 ano de garantia. Então, ó, com 10 meses o produto apareceu o vício ou o defeito, surgiu. Aí leva até a autorizada. Aqui que a fábrica decidiu, nós vamos mandar um motor novo, vai trocar o motor. Não, decidiu. Quando a empresa é comprometida com o consumidor, a empresa séria, então quando você vai, aí uma dica para quem tem em casa, quando você vai comprar um produto, veja a questão da marca, procure uma melhor marca, procure mas é bem mais caro. Não é bem mais caro, mas normalmente, isso não é regra geral, mas normalmente, eu não posso falar que as empresas, acho que é ruim ficar falando, né? Mas, por exemplo, a Brastemp, vamos vender aqui um pouco a Brastemp. Não tenho nada com a Brastemp, mas é difícil você ver problema. Quando a Brastemp tem um problema, eles te mandam um produto novo. Quer dizer, é uma empresa que prima pelo nome dela. Claro. Você pega outras empresas aí, de geladeira, por exemplo, eu tive um problema, inclusive, que aconteceu comigo. A geladeira tem um problema lá com 3, 4 anos, eu tive que jogar tudo fora. Agora nós estamos falando de eletroeletrônico, de eletrodoméstico, que já é uma coisa de alto valor agregado, mas ainda está dentro de alguns limites de valores aí. E no caso, por exemplo, de compra de automóvel, às vezes automóveis caros, isso também está contemplado pela Lei de Defesa do Consumidor, né? E eu tenho ouvido em emissoras de rádio de São Paulo, inclusive,
que existem muitas reclamações. A pessoa que, desde que comprou o carro, não consegue resolver um problema do barulho na rebimboca da parafuseta ali do carro e a concessionária, porque aí no caso a autorizada é a própria vendedora, né, a própria concessionária. Isso. Nesse caso, como é que faz? O que deve fazer para conseguir um carro novo, arrumar um carro de fato? Deve ser uma coisa mais complicada ainda, né? Ó, muito legal isso que você tocou, esse assunto, e realmente tem surgido, inclusive eu até posso dizer aqui, um dos advogados, colegas lá da associação, está com problema com o Land Rover, que é um automóvel caríssimo. Pois é. E ele constatou agora que o carro dele veio com problema de fábrica. E ele, o que ele fez então? Ele entrou com uma ação judicial. Ele foi várias vezes na concessionária. Ele entrou com uma ação contra a concessionária. Ele entrou com uma ação contra... Porque nem o fabricante existe aqui perto, né? Existe a importadora. Importadora. No caso dessas empresas, Land Rover, BMW e tal... É a importadora que responde. A empresa, olha só, quando ela vem para o Brasil, ela é obrigada a abrir, tem um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem um decreto-lei da Presidência da República, que ele obriga então as empresas a abrir uma importadora. Então, foi criado, por exemplo, a BMW do Brasil, a Land Rover do Brasil. Tá certo? E essa empresa, então, ela vai comprar as peças, vai vir lá de onde é fabricado, na Alemanha, enfim, e vem para o Brasil. Então, na responsabilidade das empresas, no tocante à responsabilidade, está lá. No tipo do artigo está lá. Importador, exportadora, fabricante, a responsabilidade é a mesma. Entendi. Então, o que tem que fazer o consumidor? Ele comprou o veículo, tá certo? Outro dia um problema com a Fiat também, o cliente me procurou. Foi até a concessionária 2, 3 vezes. Vai até a concessionária, pede um relatório. Ó, vim aqui, eu quero um relatório que eu estive aqui, eu quero tipo uma vistoria, que eu estive aqui. Eles são obrigados a fazer isso. São obrigados a fazer, eles são obrigados a fornecer para o consumidor um relatório de visita. Eu estive aqui, o consumidor esteve aqui com um problema, aconteceu também num carro da Fiat a questão de entrar água na lanterna traseira, lanterna de LED, começou a entrar água. Então, o que acontece? A pessoa vai até a empresa 2, 3 vezes. A concessionária não resolveu, qual o caminho? Ou ele procura a Bradecom ou o Procon, ou ele procura um advogado e entra com uma ação contra a empresa, pedindo para a empresa dar um outro carro para ele, ou então para que a empresa repare o defeito no veículo dele. Eu acho que não apenas isso, né? Porque se tratando de automóvel, por exemplo, o carro ficar algum tempo sem poder ser utilizado, sem poder funcionar, gera um prejuízo sim, com certeza. Grande para as pessoas. Aí cabe mais uma ação, é isso? Aí veja bem, se o carro ficar impossibilitado de locomoção, se não houver locomoção do veículo, cabe aí o tal do lucro cessante, tá certo? Vamos dizer, o dano material. Então o prejuízo que eu tive, eu fiquei 60 dias, 90 dias sem... Meu carro parou, e como que eu faço? Eu aluguei um carro, eu tive que comprar um outro carro. Não pude fazer uma viagem. Eu não pude fazer uma viagem. Aí a pessoa tem que provar isso em juízo. Tem que provar isso na ação. Certo. E se ele vai fazer um pedido, dentro da mesma ação ele faz um pedido. Pedido subsidiário, dano material, lucro cessante. O lucro cessante é aquilo que ele deixou de auferir sem o carro, e o dano material é aquilo que ele efetivamente houve de prejuízo. Eu tive que alugar um carro 30 dias, então eu gastei R$6 mil. Então esse é o dano material. E tem o dano moral aí também, né? Quer dizer, comprou um carro caro, que esperava dar de presente para a mulher no dia do aniversário, vai imaginar uma coisa dramática aí. Isso, aí tem um dano moral. Exato, bem não lembrado. consegue fazer isso. Tudo isso cabe no código, contempla isso. Contempla tudo isso. O dano moral, Rei, qual a ressalva que nós fazemos aqui? Os tribunais têm reduzido em muito o dano moral, porque nos últimos 10 anos, houve vamos dizer assim, uma proliferação de dano moral, condenações que chegaram até a ser um pouco exageradas. Isso provocou o enriquecimento sem causa. Isso é vedado no Código Civil. Então o dano moral sempre assim... analisando um instrumento jurídico muito importante. Muito importante. Todo mundo pede. Então o que os juízes fizeram, os tribunais fizeram? Dentro do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, tá certo? Eles começaram então a equanizar e majorar o dano moral dentro de um valor que eles entendem como justo, que não é um valor para a empresa tão alto, muito oneroso. Nem quebrar uma empresa e nem enriquecer. Justamente, a pessoa, a parte, o consumidor. Exato. Mas bem lembrado por você, o dano moral, além do dano material e também do lucro cessante, isso tudo, claro, cabe prova, cabe você juntar documentos e provar isso no processo. Cabe à pessoa, então, no caso do veículo, nós temos, por exemplo, uma ação na época que nós ingressamos, que provocou um recall. O recall, muitas vezes, nós temos lá em São Paulo o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que é muito ativo,
O IDEC tem várias ações coletivas contra a Chevrolet, a Volks, a Fiat, etc. Que as ações coletivas, o que o juiz fez? Na sentença, na verdade foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Então foi feito entre o IDEC, o Ministério Público e a empresa. Provocando o recall. Você vai fazer o recall, o que é o recall? Vou convocar todos os donos de veículo com esse chassi e vou fazer a troca, a substituição da peça. No caso da Fiat, por exemplo, já existe uma ação coletiva da questão da lanterna do ponto, se não me engano, do ponto novo, que é ali de LED. Entra água, igual o cara anda com o carro, aí não tem, o cara consegue andar com o carro, não tem dano material, não tem lucro cessante. Tem o dano moral do transtorno, o cara entrando, aí pode queimar a lanterna, aí se a Fiat não trocar, ele pode então ir lá e dizer, olha, não trocou, então tem um dano material, que eu tive que trocar a lâmpada do carro, por exemplo. Sem dúvida. Então é preciso, caso a caso, a gente ter um pouco de cautela, cuidado, analisar. Isso, ninguém, né? Ninguém aqui está aqui para abuso, nada disso, ninguém tem que estar aqui para ficar abusando e muito menos ficar restauração de direitos mesmo, né? É preservar o direito e conseguir reparar o dano que a pessoa sofreu. É para isso que a gente atua e trabalha. Vinícius, eu tenho aqui algumas perguntas sobre assuntos gerais que eu vou pedir para você nesse período final do programa responder. Maior prazer, claro. Bem sucintamente. Bem objetivo. Conseguir responder todas elas, né? Por exemplo, são questões levantadas por pessoas que devem ter procurado a Bradecom, o Procon. São questões recorrentes, a gente sabe disso, percebe que são questões recorrentes. Por exemplo, uma das questões. Fui até uma loja no centro da cidade comprar um produto no crediário e fui informado de que o meu nome está no rol de inadimplentes. O que é que eu faço? O que é que o consumidor faz, Vinícius? Ele tem que procurar, se o nome dele está no rol de inadimplentes, ele tem que procurar a loja que negativou ele. Se está no rol de inadimplentes, porque ou ele ficou devendo alguma coisa na praça para alguma loja, ele tem que procurar a loja e pagar. Muitas vezes o cara não está devendo nada. Muitas vezes ele foi negativado de forma indevida. Isso. Então ele tem que procurar um advogado, procurar a justiça, entrar com uma ação, pedir para excluir o nome dele do rol de inadimplentes, porque aquela dívida é indevida. Ele vai pedir dano moral pelo transtorno, pela restrição que ele sofreu, porque ele deixou de comprar naquela loja por conta daquela restrição. Então ele deixou de fazer aquela compra, por exemplo, passou por constrangimento muitas vezes, vai comprar, não pode, não foi aprovado seu crediário, então deixa tudo aí, eu vou ter que ir embora para minha casa. Aí como que faz? Então se é indevido, pedir o dano moral e muitas vezes se for indevido, pedir a restituição em dobro daquilo que ele foi negativado, daquilo que está sendo cobrado. Outra questão que me parece recorrente, paguei uma dívida, mas o banco não tirou o meu nome do Serasa, como devo proceder? Então, se o banco não tirou o nome do Serasa, o que acontece? Cabe a ele, a entidade que negativou, pedir para desnegativar. Mesma coisa. Então, se o banco não tirou ele do Serasa, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que entrar com uma ação contra o banco, pedir para excluir o nome dele, tá certo? Isso ele não consegue fazer administrativo. Ele pode até tentar ir até o banco, mas ele vai ter que procurar o judiciário, entrar com uma ação, e isso também cabe dano moral. Isso dá indenização por dano moral. Mas é uma coisa mais complicada, né? Encrenca para mais de metro, né? Mais ou menos como se diz aí. Na maioria dos casos, a favor do consumidor, o juiz sempre dá a favor do consumidor, porque cabe ao banco provar, o banco vai ter que provar se ele fez aquela dívida ou não. E muitas vezes, o que tem acontecido, veja bem, meu rei, eu não sei se é má fé do banco ou se é erro de banco de dados, porque em muitos casos, as pessoas têm sido negativadas por dívidas que as pessoas não fizeram. Eu comentei com você, aconteceu comigo de telefonia. Eu depois de 2 anos que eu cancelei um plano de telefone, eu fui negativado por uma conta que não existiu, não existe aquele número. Eu cheguei até a dizer para o juiz na audiência, olha, liga nesse número aí e veja quem vai atender, que não sou eu. Eu não tenho esse número há 2 anos. Então, e aí eu consegui a ação declaratória, declarou que eu não devia nada para a empresa, isso é a força da decisão judicial. Claro. Declaro que você não deve nada para a empresa e em alguns casos o juiz condena em dano moral. A pessoa recebe aí 10 salários, 5 salários, o dobro do valor cobrado, como reparação daquele transtorno, daquele dano sofrido, naquele constrangimento. Como proceder se a empresa que recebeu um cheque sem fundo não quer devolvê-lo mesmo após o pagamento? Olha, você tem que fazer o depósito em juízo. Você tem que procurar um advogado, entrar com uma ação de depósito em juízo, fazer o depósito em juízo, notificar a empresa de que, olha, aquele cheque, aquele título que está em seu poder e você não quer me devolver, eu estou depositando atualizado
E aí você tem que entrar com uma ação para isso, né? Entrar com uma ação para desconstituir aquele título, aquela dívida, para limpar o seu nome, né? Essas ações são resolvidas rapidamente pela Justiça na primeira instância. São resolvidas rapidamente. Agora com o processo digital, em um ano você consegue, até menos de um ano, você já consegue uma sentença. Tá certo. Olha aqui, mais uma pergunta só para encerrar o programa, que já estamos chegando no final. Tá vendo só como o tempo passa? Passa rápido, hein? A pessoa foi incluída na lista de inadimplentes por causa de um cheque pré-datado, depositado antes da data programada. O que fazer? A instituição do cheque pré-datado é uma coisa típica brasileira, né? Diz que cheque pré-datado, jabuticaba, não sei mais o que, é coisa que só tem no Brasil, é isso mesmo, Benito? Só tem no Brasil, eu não sei te responder agora, só tem no Brasil. Mas o cheque pré-datado, o tribunal já pacificou o entendimento de que tem que ser respeitada a data do cheque. Embora o cheque, a lei do cheque, que é uma lei de 85, o cheque é ordem de pagamento à vista, mas se a pessoa, se o fornecedor... a intenção de que ela fosse só cobrada. Justamente. Aí você tem que respeitar o prazo do cheque. É um contrato entre duas partes. Isso, né? É isso aí. Esse inclusive, é uma das fundamentações de alguns votos do tribunal. E aí, se colocou antes, você pode ingressar com uma ação contra a empresa de reparação de danos, aquele dano que você sofreu, estourou sua conta, o juro que você pagou, inclusive dano material, dano moral, tudo isso pode ser pedido em juízo. Bom, para terminar, se os juros cobrados pelas administradoras dos cartões de crédito são abusivos, o que fazer? Hein? Você já até falou isso, e põe abusivo nisso, né? Põe abusivo nisso. Você pode ingressar com ações de revisão, de cláusula contratual, discutir o contrato de cartão de crédito. Você vai precisar de um contador para fazer isso, um laudo, um advogado vai... Tem prazo para começar a discutir esses valores da Justiça? Olha, a regra geral hoje, o artigo 206 do Código Civil, 205 e seguintes, 206, são 10 anos. Para a maioria dessas questões, são 5 anos. Relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece 5 anos. Essas revisões de cartão de crédito dá para enquadrar nos 10 anos, na regra geral. E quando você tem disposição em contrário, no caso de seguro, é 1 ano só. Batida de carro, você tem 1 ano. Então aí quando você tem a lei dispõe, que é o 206 do Código Civil, ele tem vários incisos. Mas esse caso da revisão de contrato pode enquadrar na regra geral, são 10 anos. Benício, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa, foi muito bacana. Você viu que passou depressa o tempo, né? 1 hora passa rapidinho, sobretudo porque você tinha informações muito valiosas, certamente deve ter ajudado muitas pessoas que estivessem nos vendo em casa, né? Obrigado pela presença e volte sempre para a gente continuar conversando sobre assuntos tão interessantes quanto esses, tá bom? Ô Rei, muito obrigado pelo convite da TV Rio Preto. Eu que já venho aqui muitas vezes pelo Rotary, né? Pois é. A gente vem falar do Rotary Club e eu venho agora falar um pouco aí do trabalho que nós desenvolvemos na cidade. Dizer para o telespectador que é sempre um prazer fazer o programa com você, porque você é um jornalista atualizado, moderno, você é um jornalista de improviso. Então você não fica apego a papel e perguntas. Então flui a conversa e eu também gosto muitas vezes falo muito de improviso também. Então isso é gostoso, a gente é espontâneo naquilo que a gente está dizendo. Sem dúvida. E dizer para as pessoas em casa, quem quiser acessar, nós temos aí o Facebook/Bradecom, com N no final. Temos também o e-mail, quem quiser tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail para nós, é a Bradecom número 1, né, a Bradecom1, @gmail.com. E agradecer e dizer que nós virei mais vezes aqui em nome da associação, falar um pouco para as pessoas sobre o direito do consumidor. Exija seus direitos. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Vinícius Nicolau Gori, presidente da Abradecom, Associação Brasileira de Defesa do Contribuinte e do Consumidor aqui em São José do Rio Preto. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.